Vai. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou até boa noite. Hoje vamos falar sobre motivação. Nosso grupo, somos alunos, na verdade, da UNB, e meu nome é Clóvis Pereira do Vale. Eu sou a Geise Denise Barbosa. Olá, eu sou o Matheus Rodrigues. Bom dia, eu sou a Tatiane Barbosa e agora iremos compartilhar a tela e iniciar a nossa apresentação. Tá todo mundo vendo? Sim. 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 Agora, para iniciar a nossa apresentação, vou deixar uma coisa bem clara, que a nossa apresentação não vai ser uma apresentação tradicional, que só apresentação de slide, fala, mas sim vai ser uma roda de conversa, onde alguns vão fazer contribuições em determinados momentos. Para iniciar a falar sobre motivação, a gente tem que saber o que ela é. Então, o que é motivação? A motivação ela está ligada com o comportamento e desempenho humano, tá? do ser humano. Assim, essa ação pode ser um efeito provocado para atingir certas metas. O que mostra a imagem no slide do rinoceronte querendo ser um unicórnio. Ele tem uma meta em se tornar um unicórnio. Pode ser que seja possível, pode ser que não seja possível. Vai depender dele e do que está em volta dele. Para entender melhor o que é a motivação humana, ela vai ser um processo psicológico relacionado ao impulso de realizar com persistência. Como eu já falei anterior, você vai ter uma persistência na sua realização, na sua ação, para obter sucesso nos seus objetivos. Agora, o outro ótimo exemplo que eu posso dar também é que a motivação está ligada a uma pirâmide, que na base são nossas necessidades básicas e no topo são as nossas necessidades mais complexas, tais seriam aquelas que você vai precisar de mecanismos ou auxiliadores para atingi-las. Acho que estou deixando bem claro. Tais seriam elas: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de autorrealização. Ok? Agora vamos para um outro ponto, que seria a motivação na escola. Quando a gente fala de motivação na escola, a gente tem que lembrar do ambiente. O ambiente ele tem que ser confortável para o aluno. Ele deve respeitar certos pontos que seriam tais: mais envolvimento dos pais na educação da criança, do aluno. Porque não dá só para jogar a criança na escola e se vira aí. Os pais têm que estar ali envolvidos nesse processo de aprendizagem. Eles saber que tem uma responsabilidade em todo esse processo. Outro ponto é a escola dar condições melhores para o professor dar uma aula de qualidade, porque não é só pegar o professor e o aluno jogar dentro da sala e falar, se vira aí na sua aula, entendeu? A escola tem que oferecer materiais, mecanismos, auxílios para ele ter uma aula de qualidade. E por fim, que eu acho mais importante, a escola, os pais e todos que rodeiam esse aluno saber a realidade dele. Saber o que ele sente, o que ele tem, quais são as contribuições que ele tem, o que ele não sabe. Saber o que ele sabe e o que ele não sabe, na verdade, para deixar bem claro. Isso é muito importante quando a gente fala em motivação na escola. Porque quando você tem esse conhecimento, a educação vai ficar mais enriquecedora. Passando para outro tópico, seria a motivação na educação física. Qual é o objetivo dessa motivação na educação física? Seria de tal maneira assim. O papel do professor ali, o papel do educador, vai ser de auxiliar o aluno a lidar com certas situações no cotidiano dele. Com isso, vai resultar em que o aluno
tenha uma participação mais efetiva nas aulas e que o aluno possa, talvez futuramente, prolongue a prática em sua vida. Um exemplo que eu vou dar. O professor trabalha, não vou falar do quarteto fantástico, seria futebol, futsal, voleibol, handebol, mas vou falar assim, falar do meu tópico de TCC, que é a natação. O professor vai trabalhar a natação. O aluno não tem nenhuma experiência, mas o professor inicia a natação com ele. Como eu já falei anterior, aí o professor inicia a natação, vai criar um ambiente confortável, que ele se sinta seguro. O aluno vai se sentir num ambiente confortável, ele vai se sentir seguro, onde o aluno vai ter efetividade, onde aquela aprendizagem vai ter mais significado, e talvez futuramente o aluno ele vai gostar tanto da prática, vai levar para a vida dele toda. Então, essa é o grande objetivo da motivação na educação física. Lógico que a motivação na educação física também ela vai tocar em certos pontos, que é ter uma prática para sua vida, sua saúde, na verdade, sua vida não, sua saúde, perdão, desculpa. Seria isso. E agora, passando para o próximo tópico, seria o papel do professor nas aulas, que é importantíssimo. É que o professor ele vai criar que o aluno crie autonomia na atividade. Voltando lá para a natação. Quando o professor vai trabalhar a natação, ele tem que criar um ambiente confortável, a escola tem que fornecer materiais que ele dê uma aula de qualidade, e que com isso tudo, o professor vai fazer com que o aluno vai criar autonomia naquela atividade que está sendo proposta. Então, antes de tudo, o professor vai ter que também abandonar aqueles conceitos de aprendizagem tradicionais, onde o professor é o centro do conhecimento e o aluno é uma página em branco. Tem que desvincular totalmente dessa ideia, porque o aluno tem experiência, ele tem vivências, ele tem contribuições para dar na aula. Então, isso vai acabar resultando em uma aprendizagem, uma mais significativa, que vai desvincular de rotinas desgastantes e vai tornar o que está sendo proposto mais importante para o aluno, vai ter mais significado. Não é só pegar um aluno, jogar uma bola ali numa quadra e fica aí, se vira. Qual é a importância disso, entendeu? Eu acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma contribuição, pode falar, tá, gente? O que vocês acham também que eu acabei de falar? Alguém tem? Geise, Tati? Oiê. Por enquanto, nenhuma contribuição, mas esse tópico é o que é o maior diferencial que se inclui dentre outros fatores motivacionais, né? O papel do professor, que o professor deve assimilar em uma aula para construir essa base para o aluno, né? Concretizar qual é o processo, quais são as métodos e o que o professor pode fazer pelo aluno para que ele consiga alcançar o objetivo, participar da aula e se motivar cada vez na prática para assim ter uma prática contínua, continuar tendo hábitos saudáveis, né? Sim, Pode continuar. Exato. Então é isso. Então eu liguei esses 4 tópicos, onde se inicia o que é motivação, o que é motivação para a pessoa, como é a motivação na escola, que tem que ter um ambiente confortável, que tem que respeitar certos critérios, que é ter um ambiente confortável para o aluno, ter envolvimento dos pais, fornecer materiais, mecanismos para o professor dar uma aula de qualidade e conhecer a realidade do aluno. E a motivação da educação física é lógico, que a criança tenha hábitos saudáveis e talvez ele possa prolongar aquela prática que está sendo trabalhada, e que o papel do professor é desvincular daquelas ensinos tradicionais e sim visar um ensino mais social, onde ele vai tentar conhecer seu aluno e o aluno vai tentar conhecer ele.
Entendeu? É isso. Próximo tópico, tá? O próximo slide, perdão. Não passou para mim. Pra todo mundo não passou? Foi não? Não, não foi. Então, por favor. E agora? Tudo Agora certo. passou, obrigado. Ok. Então, boa tarde. Eu vou falar sobre a teoria sociocognitiva das metas de realização. Primeiramente, eu vou dividir em dois. Eu vou falar primeiro da teoria sociocognitiva. E ela explica o comportamento motivacional com base nas diferenças individuais e situações socioambientais, que são combinadas dinamicamente para dirigir os motivos, intenções e ações do indivíduo. Já a realização de metas para Nichols, em 1989, é preciso criar um clima motivacional que refere-se à percepção que o aluno tem do ambiente que o cerca. Por exemplo, os seus pais, os professores, os amigos, entre outros. Essas interações têm significativa participação na escolha das orientações das metas. E com a realização de metas, os alunos passam a observar seu progresso e, assim, tendo mais motivação para continuar a prática. E também vou falar sobre interesse intrínseco e divertimento. Interesse intrínseco já é a motivação que é diretamente ligada ao quanto a pessoa diverte com a atividade e se ela tem prazer e satisfação na realização das tarefas. Essa forma de motivação ocorre provavelmente quando a atividade é interessante, desafiadora e proporciona liberdade de execução de movimentos de uma determinada. Já a motivação extrínseca é aquilo quando o aluno não tem afinidade com a tarefa e o professor ele tenta fazer com que a atividade seja divertida para ele, seja interessante para ele. Pode continuar, por favor. Ok. Agora sobre o artigo científico, certo? Certo. Então, baseado no nosso tema sobre motivação na educação física escolar, escolhemos artigo científico, né, cujo o nome é Fatores que influenciam na motivação dos alunos para participar das aulas de educação física. Esse artigo científico procura analisar os fatores que motivam e desmotivam os alunos a participar das aulas de educação física, baseado nos dados através de uma pesquisa realizada no ensino fundamental, na 8ª série, e no primeiro ano do ensino médio, de uma escola estadual de Santa Catarina. Então, nesses fatores motivacionais e desmotivacionais, o que vai ser mais levado em consideração é o ponto de vista dos alunos a respeito das aulas de educação física. Pode passar para o próximo slide. Então, como vai se desenvolver a... Peraí, só um instante. Sim. Como está descrevendo esse artigo científico? Se baseia em fatores históricos, educação física escolar, educação física como fator social, o esporte como meio de motivação e analisando o ponto de vista dos alunos, né? Eu vou iniciar falando sobre os fatores históricos, que é nada mais, nada menos do que a evolução, né? Pode passar. A evolução da educação física. Perdão. Então, a evolução da educação física se inicia lá na antiguidade, onde as pessoas utilizavam seu corpo como uma forma de sobrevivência,
por necessidade de sobrevivência, né? Necessidade de caçar, pescar, escapar de seus predadores, e assim se inicia a educação física, por causa dessas necessidades, né? E aí, ao passar do tempo, para se divertir, interagir com vários outros povos, vem a organização de competições, de jogos, de entretenimento, a interação social, né? Vem depois, né? E depois de mais um tempinho, vem a questão do alto rendimento. Os povos, os indivíduos, sentiram a necessidade, assim, a necessidade não, né? Era por conta da... Peraí, deixa eu só organizar aqui. Com essa evolução vieram os jogos, as competições, então vem um alto rendimento, né? Que o homem passa a superar e quebrar recordes praticando a educação física. Podemos citar um exemplo as Olimpíadas, né? E depois vem a era da tecnologia. A era da tecnologia é o que vemos hoje em dia, né? Os hábitos saudáveis sendo trocados pelos jogos eletrônicos, celulares, computadores, e o desinteresse pela prática de atividade física aumenta cada vez mais. E nas aulas de educação física, é um dos momentos... A Jéssica está erguendo a mão. É um dos poucos momentos que dá oportunidade ao aluno de praticar alguma atividade física. Mas muitos alunos demonstram desinteresse sentados na arquibancada, do canto da quadra, sem fazer atividade. E esse desinteresse é justamente essa questão que será enfocada neste artigo científico, nos próximos tópicos. Pode passar. Bom, o que eu queria só comentar é que o lazer, a recreação, foi desenvolvido naquela época, né, já bem antiga, mas também é uma necessidade ainda hoje, né, do movimento, até mesmo porque a gente sabe que com o fato né, a correria do dia a dia, esse monte de estresse, coisas assim, termina elevando os níveis de cortisol e que faz, né, que traz diversos prejuízos para a saúde. E já com o momento ali de recreação, de lazer, do movimento em si, termina elevando assim outros hormônios, né, como por exemplo a serotonina, e então consegue estar regulando isso. Então, só colocar que a recreação, o lazer ainda é uma necessidade, ela faz parte da nossa necessidade básica, e isso tudo, né, terminou também contribuindo para as pessoas, né, que tivessem assim, a questão de levar para outro lado, né, a questão da competitividade. Então, precisou de outros avanços, outras habilidades, né, que o ser humano conseguiu estar, assim, utilizando melhor o corpo, né, daquela forma para a competição, em decorrência do desenvolvimento daquela habilidade. E que, realmente, com os avanços tecnológicos, a gente vê uma diminuição, né, as pessoas se tornando mais sedentárias, mas que ainda assim é uma necessidade de bem-estar, uma necessidade de qualidade de vida, né, que as pessoas precisam sim estar movimentando, como também a gente vê dos avanços tecnológicos, é uma necessidade que nos encontramos hoje também em relação à pandemia. Então, o que precisa, o que nós vamos tentar mostrar neste trabalho, é que venha haver uma regulação, né? Em que está utilizando, sim, as tecnologias para aquilo que é necessário, primordial para o nosso bem, mas que, como também pontuou a Tatiane, né, é que, por outro lado, também tem outros agravos, né, que terminam as pessoas só focando ali nos entretenimentos em relação à tecnologia e não utilizando melhor o corpo, assim,
para a própria recreação e, com isso, desenvolver um estado de saúde muito melhor. É isso. É isso mesmo. Nesse slide aqui mesmo, mostra algumas consequências, né? Que são problemas posturais, diabetes na infância, obesidade, colesterol. E isso que a Geise também citou é muito importante a respeito da pandemia. Estamos em constante evolução, né? O ensino presencial foi substituído pelo EAD e os profissionais de educação física também têm que se articular a essa situação, né? É uma precisão nossa a questão da tecnologia, e aí os planos de aula dos professores de educação física estão sendo alterados para o ensino remoto, né? Que é a prática contínua de atividade física, mesmo sendo distante, mesmo sendo através de uma tela de celular, tela de computador, da prática de alguma atividade física nunca pode ser deixada de lado. É como a gente falou, né, citou, ainda é uma necessidade nossa a recreação, a prática de qualquer uma das atividades físicas, né? E era isso a minha colocação. E aí, né, o que vem através da educação física, né? Que mesmo os alunos sendo desmotivados ou motivados, né? Incluindo fatores motivacionais ou desmotivacionais, a educação física nunca vai vir vaga, né? Os alunos vão aprender a respeitar regras, saber vencer, a perder, cumprir horários, respeitar companheiros e diversos outros benefícios a educação física vai trazer juntamente com ela, né? E aí tem a questão também que eu queria colocar, a questão do professor. Pode passar o slide? Peraí. Pode sim. Me falam, tá? Como tem que passar. Porque eu não tô vendo construções. Aí vem a questão dos níveis, assim, não é o que o slide demonstra, né? Mas eu acho que é um tópico importante a ser colocado, né? É a questão que o professor vai se deparar com diversos alunos em diferentes fases de desenvolvimento, fase de crescimento, e aí o professor vai ter que articular, buscar uma atividade para aquela fase, né? O aluno chega no ensino médio e a coordenação motora dele ainda não é trabalhada, agilidade, até mesmo aspectos afetivos. Isso tudo é trabalhado nas aulas de educação física e o professor de educação física vai fazer o seu papel para estipular da melhor forma uma excelente aula para dar continuidade no desenvolvimento do aluno, né? E era isso. Pode passar o slide. Próximo slide é o da Geis ou ainda é o meu? Pode passar. Essa parte que eu já falei. Essa parte que eu já falei, que é do desinteresse em participar das aulas de educação física, e é isso que a gente vai discutir mais à frente. Quais são esses fatores os fatores que influenciam o aluno a participar ou não da aula. Ok. Vamos falar sobre o que é desmotivação. Desmotivação é um mediador Gente, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim. Tô com a minha pet latindo aqui. Pode ir. Ai, tá bom. Pedi para ela parar. Se ela entendeu, ela entende. Desmotivação. Desmotivação é o mediador entre o impedimento da satisfação das necessidades e vários resultados afetivos,
cognitivos e comportamentais negativos. Então, o que este autor ele quis trazer, né, com este conceito? Que devido a pessoa ter vários resultados afetivos, cognitivos e comportamentais negativos, isso fizeram com que elas estivessem tendo ali a desmotivação, elas estivessem tendo ali o impedimento do alcance da satisfação das necessidades. Então é isso que é desmotivação. Pode passar. Pode passar, Paulo. Isso. Vou estar falando para vocês sobre a educação física escolar e os fatores desmotivacionais. Um dos fatores desmotivacionais é o fato do aluno ele estudar longe da escola. Então, dependendo do horário dele, dependendo do trajeto, de como que é isso para ele, isso pode ser sim um fator desmotivacional, que significa vários desafios que ele tem que terminar enfrentando. Sim, qual? Eu só quero ressaltar esse fator que você acabou de citar, que é quando a escola é muito longe, ou a instituição de ensino é muito longe. Nós mesmos, como os alunos da UNB, temos isso como vivência, né? Tipo, a Tatiane mora em Braslândia, eu moro quase perto de Águas Lindas, o Matheus mora em Guará, então isso às vezes motiva muito a gente no nosso ensino de aprendizagem. Eu queria só Sim, falar isso é isso. Verdade. E, Mais um desafio, né? Um desafio. Desmotivador. Mas a gente e aí a vence gente ele, tem. A gente vence, né? Todos os dias que precisávamos estar lá. Mas porque a sim, gente imagina sabe, uma né? criança, né? Ela tendo às vezes que andar muito, que pegar também, vamos supor que fosse igual a nossa rotina, né? Que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, de pegar ônibus lotado, de você ter que competir por uma vaga lá no ônibus para você ir em pé, e Gente, você chegou no mas horário, às vezes não conseguiu pegar. tem pessoas que passam por situação até pior, né? Teve uma vez que eu vi uma reportagem de gente que pega, tipo, eu acho que era no Amazônia, né? Que pega barco para ir para cá, para escola, que pega barco, gente, barco. Então, tem diversas situações, né? Tem gente que ou não tem ônibus, tem que andar quilômetros e mais quilômetros para chegar na escola. Então, é complicado, né? É um fator desmotivacional. Acho que cada um tem o seu desafio a ser superado de acordo com o problema, a situação que ela tem. Eu tenho amigos na universidade, primos também, que eles tinham que acordar 4 horas, 3 horas da manhã, porque eles moravam no campo, no ambiente rural, e tinha que acordar 3 horas da manhã para esperar o ônibus para ir para a faculdade, que a faculdade só iniciava às 7 horas da manhã, né? Então, ó como é 7, 8 horas, ó como isso é tão desmotivador e tão cansativo para a pessoa, mas mesmo assim a pessoa tem persistência naquela ação, naquela situação, que ela quer vencer, né? Verdade. Isso é o quê? É a motivação dela. Então, diante daquele fator desmotivacional, mas essa força, né, de querer vencer, de superar isso, porque vê ali uma motivação, ter um objetivo, ter uma finalidade, né, no caso do exemplo com a Alvisca ali na escola, né, na universidade. Então, esses alunos, eles enfrentavam todas essas consequências, as condições para alcançar um objetivo maior, né? Para alcançar uma realização. Isso, às vezes para uma criança, pode ser um desafio ainda maior, porque às vezes ela não tem a maturidade de compreender toda essa complexidade, essa importância ali. Então a gente vê também o papel da escola e dos professores de estarem assim mostrando essa importância para esta criança. Então a gente vê que primeiramente é necessário, como já foi mencionado, né, anteriormente,
conhecer seus alunos, né? Quando conhecemos nossos alunos, nós que estamos nos formando, né, para sermos professores, a gente vai compreender os desafios e os fatores desmotivacionais dos nossos alunos, e para isso, para essa compreendermos e para motivarmos os nossos alunos, né, a gente vai conseguir fazer com que, apesar de todo o desafio dele do dia a dia, ele venha chegar na escola. Então, para isso, é preciso também que a escola esteja empenhada na formação dos alunos e que os professores também venham ter este comprometimento, venham ter esta motivação, porque um professor desmotivado, olha, gente, no meu ponto de vista, assim, vai terminar também desmotivando a turma dele. A qualidade de ensino não vai ser da melhor qualidade, ele não vai conseguir se empenhar tanto, muitas vezes uma questão de salário, uma questão da estrutura da escola, que são outros pontos aqui também, né, dos fatores desmotivacionais. Por exemplo, quando... Sim. Desculpa de novo. Só essa parte que você falou, quando a gente tem um professor que é desmotivado, é muito. Todos nós aqui do grupo, ou quem vai assistir o vídeo, já teve um professor que já desmotivou a gente. Eu lembro de uma amiga minha no ensino médio que ela falou que ela queria ser perita, o professor de química. E o professor de química virou para ela e falou da seguinte forma: olha, você vai ter que ser a cara, sabe? Ser top em química, porque nem eu consegui. Então, aí ele ainda falou assim: se eu fosse você, tentaria outro campo de trabalho, porque é muito difícil. Aí eu fiquei assim olhando, eu fiquei, não precisava ter falado isso. Apesar que Verdade. foi É apesar que como foi engraçado. se... Mas é Apesar que como foi. se... Só um instantinho, Cláudia. É como se, vamos supor, ele não conseguiu, e porque ele não conseguiu, ou um aluno dele que está aprendendo com ele não teria capacidade de desenvolver até mais do que ele. Tipo isso. Sim. E apesar que foi até engraçado, né? Porque quando a gente saiu da sala, ela tava meio nervosa, ela falou: eu vou ser perita e vou mostrar para ele. Ela tava muito nervosa, foi muito engraçado isso. Vou esfregar na cara dele. Eu acho que não precisa esfregar na cara dele, mas se aquele é o objetivo seu, vai lá, corra atrás, vamos ver se você consegue. Mas não precisava de forma alguma falar do jeito que ele falou. Que bom, Verdade. né? Que ela E não se eu desmotivou. acho interessante porque um fator motivacional combate a desmotivação de alguma forma, né? Ou seja, tem algo maior, né, que motivou ela a ser perita e que, mesmo com esse comentário tão, né, tão desmotivador, Desnecessário. ela ainda se manteve firme e forte no objetivo que ela quis manter, né? Que ela quer alcançar. E aí é importante mesmo, é interessante esses fatores motivacionais. Pode continuar, gente. Desculpa. Pode continuar, gente. Você não ia falar, não, Tati? Mais alguma contribuição? Vou Não. continuar. Outro fator desmotivacional é a falta de apoio político. Por quê? Se tem essas questões políticas, sociais, se não é investido no ambiente ali escolar, vai terminar com isso tendo um outro fator, né? A falta de investimento educacional, ela é desmotivador isso, e surge como consequência também da falta do apoio político de investir nas escolas. Um exemplo em relação a isso é porque às vezes é uma escola que tem tantas necessidades, né, Cláudia? Você estava comentando com a gente em outro momento. Uma escola com muitas necessidades,
e desafios que os alunos enfrentam também, não somente às vezes o trajeto para ele chegar naquela escola, mas às vezes dentro dessa escola, dessa estrutura de ensino. E quando chega um valor ali, muitas vezes, né, limitado para atender toda aquela gama de necessidade da escola, para a dimensão ali da educação física, muitas vezes a escola não incentiva, não compreende a importância, o peso que tem essa disciplina para o desenvolvimento dos alunos, e com isso termina às vezes gerando um professor desmotivado, porque ele pega e olha assim que a escola não se importa tanto, é como se não se importasse tanto para aquela necessidade dele. E às vezes o professor desmotivado dá uma aula desmotivada também, e com isso é como se os alunos fossem também assimilando, né? O professor não se importa, isso não é importante. E com isso, e termina resultando, né? Que muitas vezes o aluno não compreendendo a dimensão da importância do movimento e daquela formação, porque não é só o movimento, não é só a questão da saúde física, mas também a saúde psicológica, para o desenvolvimento também cognitivo do aluno e diversas outras coisas que nós sabemos, questão da afetividade, questão da sociabilização dos alunos. Então, são outros fatores que terminam sendo assim prejudicados por causa de uma metodologia de ensino que mais que está atrelada a diversos outros desafios para aquele professor e para aqueles alunos também, de compreender toda essa importância, porque se o professor não passa a importância para os alunos, muitas vezes eles por si só não conseguirão enxergar essa importância. Mais alguma contribuição, gente, nessa parte? Não. É a questão de confiança mesmo que o professor tem que passar para os demais alunos. É uma situação interfere a outra, né? Tipo, se não tem um apoio político para ter uma estrutura boa na escola, tem escola que não tem quadro, tem escola que não tem. A gente citou naquele da outra vez, né? Não tem vestiário, não tem material, não tem quadro, não tem. Então, isso já desmotiva, né? Então, aí o professor tem que se articular a isso também, essa questão de material, ter uma aula criativa, estimular a criatividade, né? E é isso que eu queria contribuir. Questão da criatividade do professor e do apoio político nas escolas. Em relação aos fatores intrínsecos inerentes aos alunos, que pode ser desmotivacional, porque às vezes pode ser fatores de desafios pessoais que eles enfrentam mesmo, e às vezes pode ser desafios também lá na educação física escolar, onde ele tem dificuldade, às vezes pode ter dificuldade de convivência com os outros alunos, ter timidez, se sentir inseguro, sentir que às vezes não está muito desenvolvidas as habilidades dele. Então, novamente, eu venho aqui mostrando o papel do professor, porque é justamente nessas aulas que eles conseguirão, nas aulas de educação física, que eles conseguirão estar assim desenvolvendo e aprimorando as suas habilidades, formação e formação mesmo como pessoa. E vencendo esses outros desafios que apareciam ali como um fator desmotivacional para eles, mas que eles podem estar superando, ultrapassando e tendo impacto na vida dele, na formação e em outras aulas também. Pode passar. Agora vou falar sobre educação física como fator social, né? Eu coloquei algumas imagens para demonstrar melhor a ampliação, né, da socialização. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ampliação da socialização. Começa aqui com a mãezinha, né, com seu filho, mas
esse vínculo social começa desde da gestação, né? Desde a gestação da mãe, já estabelece a primeira relação de um novo ser, né? E aí depois E depois só vai se ampliando, né? A família vai se ampliando a colegas, amigos, a parentes, até chegar no ambiente escolar. No ambiente escolar é onde vai ter como é que eu posso falar? Um laço de socialização maior, né? O comportamento social mesmo é um conjunto de ações, atitudes e pensamentos que o indivíduo apresenta em relação à comunidade e aos indivíduos com que interage e a ele próprio, né? Então, nas aulas de educação física é um diferencial, né? Em comparado às outras disciplinas. Lá você vai se interagir melhor com outras pessoas, vai conversar, você vai ter um trabalho em equipe, e esse fator social é motivador. Apesar de que a gente também estava comentando, né, da outra vez, que tem alguns pais superprotetores que tentam restringir essa relação social dos seus filhos com os demais colegas. Ah, você não pode andar com fulano, porque fulano mexe com isso, fulano mexe com aquilo, não sei o quê. E não é dessa maneira. É muito pelo contrário. Ao contrário, né? Essa relação social, ela pode ampliar cada vez mais os conhecimentos, a relação do aluno com as demais pessoas. O aluno vai aprender a trabalhar em equipe, o aluno vai aprender a se lidar com diferentes pessoas, vai aprender uma cultura nova, vai aprender a respeitar as diferenças do próximo, né, dos outros. E essa ampliação de socialização é muito importante e motivadora, principalmente nas aulas de educação física, né? Pode passar. Amplia os vínculos sociais, afetivos, processo de integração entre as pessoas, forma de motivar e incentivar os alunos, criar um ambiente de afeto e liberdade do aluno. É isso que eu destaquei aqui. Existem vários outros benefícios que essa socialização pode que essa socialização pode trabalhar e é isso que eu queria falar só. Pode passar o próximo slide. Já chegou aqui na minha parte, né? Mas eu queria ainda comentar sobre a parte da Tati anterior. A questão da... Volta só o slide, Cláudia, por favor. Pera, desculpa. Tá. Aí. Essa questão da liberdade do aluno, né? Autonomia. Que realmente nas aulas de educação física, o professor também ele pode estar trabalhando essa autonomia dos alunos, né? Onde ele pode contribuir com suas ideias, com sua formação, valorizar aquele conhecimento que o aluno ele traz de outras vivências, às vezes da recreação na escola, às vezes outras práticas corporais e conhecimentos, às vezes familiar. Então, ou seja, a partir do conhecimento que o aluno tem, valorizar isso no aluno, porque quando é uma coisa que o professor trabalha relacionado com a realidade do aluno e valoriza aquilo que ele pensa e não subestima a autonomia dele, a capacidade dele desenvolver outras coisas, dar outras ideias, isso termina motivando sim o aluno. Era isso que eu queria contribuir e pode passar. Eu queria incluir a questão da abordagem construtivista. Eu acho que ela até cita algo parecido, que o professor ele aproveita a base que o aluno já possui para construir trabalhar outras coisas a mais nas aulas de educação física, né?
E a questão do... O que eu queria falar mesmo? Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo lembrar. Porque a Geise citou tanta coisa. Eu falei a questão da autonomia. Das aulas, no estágio mesmo. Teve uma vez que eu estava fazendo um estágio e aí a professora deixou a aula livre. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu quero que você observe a quadra inteira e me passe as definições de grupo que você consegue verificar aqui na quadra. E aí isso eu nem tinha percebido, né? Tinha um grupinho mais extrovertido jogando bola, tinha um grupinho de capoeira já formado assim no canto assim da quadra, fazendo alguns movimentos mesmo de capoeira, porque eles já faziam essa prática de essa atividade física no contraturno escolar. Aí tinha o povo sentado mexendo no celular e eu acho que o restante estava jogando queimada. E aí a gente vê que apesar de cada um ter uma identificação, sempre vai ter não, apesar de ter uma interação social nas aulas de educação física em algum momento, sempre vai ter essa divisão, mas só que um passa para o outro o que ele sabe, né? Vai ter os grupinhos? Vai, mas mesmo tendo aqueles grupinhos separados, um está aprendendo com o outro. Então, essa interação social vai cada vez se ampliar dentro e fora das atividades que o professor propor para os alunos. Eu achei bem bacana e eu até recomendo que vocês façam isso nas próximas aulas, né, que a gente for observar nos estágios. Posso falar? Pode. Então, só para comentar o relato que você acabou de fazer. Eu acho que a sua professora ou o professor que tivesse essa ação, ele poderia muito bem chegar em seus alunos, perguntar quais são as práticas, como a Geise falou, a gente tem que saber, como eu também já falei anteriormente, a gente tem que saber quais são as vivências e experiências desse aluno. Perguntar o que você já praticou, qual esporte que você gosta, qual esporte que você tem medo, qual esporte que você odeia ou não gosta, entendeu? A gente tem que saber disso. E tentar não trabalhar apenas em grupinho, porque a gente tem que tentar trabalhar com todo. Você não pode chegar numa aula e falar assim, só aquele aluno sabe jogar bola, e o restante fica lá de reserva, né? Então, tipo, você acabou de falar que tinha um aluno que sabia já os princípios da capoeira, já sabia a base da capoeira. A professora muito bem poderia, ou o professor, quem trabalhasse, chegar, levar uma aula para todos, falando assim, hoje a gente vai aprender, todos vamos aprender os princípios da capoeira, entendeu? Iniciar isso é importante, para que todos tenham a mesma experiência, não apenas alguns, entendeu? Para desvincular esse problema de grupinho. Porque a gente teve uma experiência no ensino médio, no ensino fundamental. No infantil, eu acho que todo mundo brincava da mesma maneira, mas no fundamental ao ensino médio, até mesmo na faculdade, a gente tem essa mania dos grupinhos. A gente só pratica aquilo que a gente gosta, não pratica tudo, entendeu? A gente não dá liberdade a conviver outras práticas, né? Eu acho que é importante isso, um professor ele ter essa ideia, essa concepção, vamos trazer para todo mundo vivenciar. Ele pedir o auxílio do aluno, ajudar ele a trazer essa prática, entendeu? Ele fala assim, demonstra aí para o pessoal. Aí o professor corrige alguns pontos que se tiverem errado. É isso que eu queria falar. Sim, eu queria... Então, a aula era livre, foi um tempo livre que a professora liberou para os alunos, né? Pelo que eu me lembro, ela passou um circuito. E nesse circuito, eu já pude identificar não, eu pude observar a identificação de cada um em uma modalidade diferente. Professor, passei um circuito, é para pular ou passar aqueles cones. Tinha gente e tipo, você podia passar pelo cone da forma que você quisesse. Cada pessoa passava pelos cones de uma forma diferente. Tinha uns que faziam movimento de capoeira, tinha uns que passavam com a bola
bola, preferiu passar com a bola de futebol. Então, no pensar de cada aluno, aquela atividade pode ser desenvolvida com aquilo que ele já sabe, né? E aí, no finalzinho da aula, ela liberou, e aí eu pude verificar melhor, se encaixar melhor onde cada um se incluía, né? Mas essa questão aí que você citou é muito importante mesmo. Até mesmo porque ninguém gosta de todas as modalidades. Pode ser que exista, né? Que se encaixe em todas as modalidades esportivas. Eu mesma não me encaixei muito bem no futsal, já tentei, fiquei frustrada, né? Não tentei mais. Cada um Não tem a gosto. sua. Olha, tá Eu não vendo? gosto. Sempre nas aulas de educação física você sempre vai se deparar com aluno que gosta de tal atividade. Eu gosto de vôlei, mas não gosto de futsal. Eu gosto de basquete, mas eu não gosto de vôlei. E aí vai de cada um, né? Na faculdade mesmo, teve uma aula. Foi que aula mesmo? Foi na de FDA. Teve futsal. Eu, tipo, parecia uma barata tonta. Eu fiz o quê? Fui sentar. Por quê? Porque eu não me sentia agradável, confortável Sentiu nessa confortável. modalidade. Então, então isso deve ser trabalhado? Sim, deve ser trabalhado sim. E isso vai de mais uma articulação, uma criatividade que o professor tem que projetar o seu plano de aula, né? Sim, É verdade. Se talvez tivesse uma outra abordagem, menos pessoas, para que não só os mais habilidosos trabalhassem ali na aula, né? Se você conseguiria estar tocando mais na bola, tá tendo mais participação tua, e com isso você conseguiria interagir melhor dentro dessa modalidade. Pode ser uma falha na didática, e com isso você já não tinha uma afinidade muito a esta prática, né? Mas a forma com que o professor, a professora, enfim, colocou a esta prática terminou te impactando de uma forma, mais uma vez, assim, negativa, onde houve uma baixa participação sua, isso no meu ponto de vista, e você colocando assim, realmente eu não me identifico aqui. Realmente, ainda que não tivesse, tipo, aquela paixão, aquela desenvoltura, mas eu acredito que se tivesse conduzido de uma forma que conseguisse participar de forma melhor, você conseguiria interagir melhor e não teria se desmotivado a ponto de ter ido lá sentar e não ter participado. E só do aluno querer tentar participar da aula, isso já é algo muito essencial, né? E então, se o professor perceber mesmo que ele não está indo muito bem e mudar a atividade só para ele conseguir se manter confortável bem na modalidade, já soma muito bem, já iria fluir um resultado muito bom na aula de educação física. Isso tudo vai partir da criatividade do professor, né? O aluno não ter essa absorver a prática. Como a Tati falou, se a professora ou o professor tivesse uma criatividade melhor para que atendesse a todos, como eu já tinha citado, desvinculando daquela ensino tradicional, onde só o professor que sabe, o aluno é como uma página em branca, não perguntou se o aluno sabia chutar, se o aluno sabia agarrar, se o aluno sabia... O que mais o futebol faz? Eu não lembro os princípios de futebol. Enfim, que o aluno sabia de futebol, talvez o professor teria mais sucesso. Chutar, agarrar. Entendeu? Tem o Eu não lembro. drible também. Acho que deve ser Eu não alguma. me interesso muito Tá em futebol, vendo? mas é isso. É isso. Eu sei Pode que. Você continuar. lembra, Matheus? Você contou uma vez uma experiência que você conseguiu estar trabalhando com melhor habilidade de uma aluna. Você lembra? Se quiser compartilhar novamente aqui para a gente registrar. Sim, lembro. O aluno tinha dificuldade de praticar com os alunos e ela tinha discriminação, né?
ela é discriminada, na verdade. Então, o que eu fiz? Eu dei vantagem para ela no jogo. Deixei ela carregar a bola primeiramente, ela não conseguiu acompanhar o jogo. Então, eu deixei que ela segurasse as bolas com as duas, enquanto o resto da turma jogaria normalmente. E com o tempo, ela foi acostumando e perdeu o medo da bola. E depois eu retirei essa regra dela, deixei só de carregar e eu percebi uma boa melhora em poucos minutos. Ela já tinha conseguido perder o medo da bola, já conseguia avançar na bola e jogar pro lado da rede. Só isso mesmo. Para ver, né? Uma didática que você utilizou ali com a aluna e com isso já houve um desenvolvimento e ela já conseguiu interagir de forma melhor com os outros alunos e também na desenvoltura da atividade. Podem passar. Pode passar, Cláudia. É isso, não? Não, é o próximo. Falar sobre esporte. Que já foi falado, né? Já. Falou. Tá bom. Não, cadê minha parte? Era essa parte aqui mesmo? Isso aí. Ah, então tá bom. É da Tati ainda. A minha é essa. É a minha vez de apresentar ou a sua, Tati? É a Tá sua, aparecendo sobre slide? esporte como meio de motivação, né, não? Isso, porque eu lembro dessa parte minha. Então, Deve pronto. ter Depois. travado. Ah, então tá bom. Então essa daqui. Esporte como meio de motivação. O esporte ele deve ser ensinado nas aulas de educação física porque é um conteúdo da educação física e também o professor ele não deve privar dos alunos o desenvolvimento das habilidades que são essenciais, que são vistas no esporte. E como nós já mencionamos, né, anteriormente, então que o Koviski ainda falou, né, mais especificamente sobre oportunizar aos alunos as diversas práticas, né, e a forma com que isso deve ser posto ao aluno. Então, nós como professores estaremos ensinando os alunos em relação ao esporte, mas também estaremos passando para ele de forma inclusiva, uma educação inclusiva, não enfatizando naquele momento inicial a competição em si, mas mostrando para eles a questão do desenvolvimento, a questão de interação e outras coisas que também estarão aprendendo. Por exemplo, no jogo é possível aprender ali a ter decisões rápidas, ser ágil, encontrar uma maneira mais fácil de ultrapassar os obstáculos e também a questão da adaptação, porque muitas vezes precisam estar adaptados para mudanças que às vezes acontecem ali no meio do jogo, né, no esporte. E assim também é algo que vai além do esporte, é algo que também chega também em relação à nossa vida, à nossa formação. Muitas vezes temos que ultrapassar obstáculos, muitas vezes nós temos que tomarmos decisões rápidas, de termos essa habilidade e assim estarmos, né, preparados para essas mudanças. Como é o caso, né, que já foi citado também anteriormente sobre a pandemia. Então, a gente está passando por essa questão de adaptação em relação ao nosso estilo de vida, em relação à adaptação às tecnologias. Então, a gente vê que o que nós ensinamos para os alunos vai muito além do esporte, vai muito além das aulas ali de educação física. Chega também na nossa vivência, na nossa formação como pessoa, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Pode passar. Verdade, verdade. Ou seja, a educação física é vida, né, gente? É vida. Interfere em tudo. A educação física deveria ser mais valorizada por esse tanto de consideração que a gente já citou aqui, né?
Sim. É para tudo, gente, para tudo mesmo. Você encontra na educação física. Aqui é uma análise do ponto de vista dos alunos, né, na pesquisa. Aqui são alguns fatores que motivam, que os alunos citaram na pesquisa, e alguns que desmotivam. O primeiro é o interesse pela aula de educação física. Boa parte dos alunos gostam da educação física, os jogos recreativos, principalmente, e das aulas práticas, né? Isso é um diferencial da aula, um diferencial no ensino regular, né? Uma disciplina diferente das outras, né? Um momento onde os alunos saem do ambiente natural, né? Que é ali ficar ali sentado na sala de aula, naquela cadeira dura, jogos. Verdade. Aulas práticas, você vai correr, você vai fazer uma coisa diferente do que você normalmente faz numa sala de aula, entendeu? Fica ali sentado, quebrando cabeça com um montão de exercícios. E aí, os fatores... Fala, Vocês querem falar alguma coisa? Igual whisky. Desculpa. Na parte do interesse do aluno pela educação física, a gente tem que lembrar que a educação física ela não pode ser vista como um momento de intervalo. A aula vai ter que ter um significado para aquele aluno. Não pode ser assim, vou para a educação física para me relaxar, me livrar de português e matemática. Eu via muito amigo meu falando isso, entendeu? Fala, eu vou ficar aqui agora de boa. Não, tem que ter uma importância, um significado para o aluno, para a vida dele, entendeu? Para que ele faça reflexões ao decorrer da atividade. É só isso. Eu também queria só contribuir, só um instante, Tati. Realmente, né? Vai ser um momento assim que ele pode relaxar, vai desestressar, vai ter ali o aumento dos níveis de serotonina para ele, sentir prazer com a prática, mas ter a consciência, sim, que o Clóvis colocou, que é ali do objetivo, da importância, e dos professores terem essa consciência também, né, dos professores de educação física. É interessante que a escola também tenha essa consciência, que valorize a prática ali do professor, porque os alunos vão conseguir até se desenvolver melhor, até em outras atividades, quando se tem o movimento ali, a motivação das aulas de educação física, né? Então, a prática de uma atividade ali em relação ao movimento termina resultando ali em positividade também para outras disciplinas na escola. Em resultados positivos diante de outras disciplinas da escola. Acho que vocês entenderam. Querendo e não querendo, isso acontece. Do aluno ver a educação física como uma recreação, um momento só para, né, descontrair, mas isso também varia do professor. Tem professor que deixa muito livre, né, e não trabalha a importância da educação física. Então, aí isso faz com que o aluno pense que a educação física é só para isso mesmo, só para um momento para você ir lá, descansar, dormir, entendeu? Então, isso varia muito da turma que o professor vai seguir, entendeu? Eu acho dessa forma, né? Sim, eu Mas concordo. sim, é importante. É importante que o professor vai lá. É tipo que nem no ensino fundamental, ou no ensino médio. O professor, muitas das vezes, né, passa uma aula sobre primeiros socorros. Eu não sei se vocês tiveram, mas eu tive, né? Aula de primeiros socorros. Para que serve a aula de primeiros socorros? É isso e aquilo. Então, o professor já incluiu a importância da matéria para a vida dos alunos. Mas pode acontecer o quê? Do professor só chegar na aula e falar, é livre. E aí partiu para a próxima aula. Vai ser livre também. Partiu para a próxima aula. Vai ser queimada. Entendeu? Então, acho que isso varia muito do professor.
do professor e do aluno. Aqui é análise mais do ponto de vista dos alunos. Os alunos realmente vão falar, olha, eu gosto de educação física por conta disso, por conta daquilo, recreação, descansar. Eles vão acabar citando isso. Mas o importante mesmo é o que a educação física está proporcionando. Se a criança gosta só porque é uma recreação, através da recreação ela vai estar correndo, vai tá trabalhando o desenvolvimento motor, o desenvolvimento afetivo, a interação dela com outras crianças, o desenvolvimento está correndo ali, nem está percebendo, está toda suada, condicionamento cardiorrespiratório, entendeu? E eu acho que é isso, gente. Querem falar mais alguma coisa Sim, a respeito disso? só queria falar que realmente eu concordo, né, em relação a esses fatores desmotivacionais que os alunos colocaram, que muitas vezes o professor não tem criatividade, não se preocupa de buscar novos conteúdos e, resumindo, muitas vezes aquela criança, aquele adolescente, ele cresce sedentário, porque ele não reconhece a importância da educação física para a vida dele. É isso que eu queria falar. É que nem qualquer outra das matérias. Se você tem dificuldade de matemática, é porque em algum momento lá atrás o professor não teve uma didática boa e convincente para que você para que você aprendesse o conteúdo, entendeu? E a educação física é a mesma forma, é a fase, questão das fases. Não tem como você pular uma fase e se dar bem lá na frente. Se você não pratica atividade física hoje, lá na frente, de qualquer forma, você vai precisar dela, né? Fatores que desmotivam. Falta de opção. Falta de opção, tem aqueles professores que sempre enfatizam o mesmo conteúdo. É futebol, é basquete, vôlei, é queimada, entendeu? Assim, tem a questão dos outros conteúdos, outros temas transversais que o professor pode trabalhar e não trabalha, né? E aí acarreta na desmotivação. Conteúdos repassados, já falei, e o que citou aqui, que é o ponto que eu achei mais, né, engraçado, o desconforto no meio do período das outras aulas. Que desconforto é esse? O aluno sai da aula de educação física todo suado, muitas das vezes com um cheiro desagradável, entra na outra aula, entra mais eufórico, né? Porque o sangue esquenta na aula de educação física, chega nas outras aulas mais, como é que eu falo? Só sei que é uma bagunça toda, isso, é uma bagunça toda. Isso também faz parte da didática, o momento que o professor pode dividir os momentos da aula e no final da aula tem um momento em que ele vai voltar a... Como é que fala, gente? Aquele tipo... Ele se acalma. Eu volto à calma, não é? Faz uma roda de conversa para saber o que eles acharam, o que eles acham que deve melhorar, o que achou ruim. Volta à calma. Isso. Então, isso também já faz parte da didática. E aí também tem, da outra vez a gente citou a questão de que a aula de educação física já é restringida, o tempo, né? E aí, muitas das vezes, assim, quando é no finalzinho do período da aula, né? Alguns professores que ainda liberam para os alunos banhar e depois ir embora, né? Mas pode ser que a escola não tenha vestiário, pode ser que o tempo seja mais curto do que é normalmente as aulas de educação física. E a culpa não é do aluno, né? Se no momento da euforia lá, chega todo suado nas demais aulas. Tem professor que reclama. Tem professor que se acostuma. Professor de educação física acho que é acostumado, né? E acontece, gente. Acontece. O bom é que o aluno está praticando o exercício, está perdendo caloria, está se exercitando, entendeu? Se interagindo. E uma pancada de outros benefícios. Posso falar? Pode. Nesse ponto que você falou que o aluno tem que se higienizar.
muitas das escolas não têm estrutura. Um exemplo que eu tenho é a minha, que eu já tinha falado para vocês numa conversa anterior. A minha escola nem tinha porta no banheiro masculino, entendeu? Então eu acho assim, fica muito vago falar assim, como é que o aluno vai se higienizar se a escola não tem uma estrutura para o aluno? Como é que ele A não vai... ser que a escola né? distribua desodorante. Não, gente, nem isso. Tipo, Não, Tem que ser o banho mesmo. isso A aconteceu higiene. no ensino médio. Eu fiquei 3 anos nessa escola e, graças a Deus, eu nunca precisei ir lá, né, fazer as coisas. Mas, tipo assim, como é que não tem porta? Eu ficava me perguntando, não tinha porta. Aí eu acho que a escola tirou as portas, porque alguns alunos estavam usando, como eu vou dizer, Alguma coisa ilícita. uma coisinha ilícita, né? Ilícita, na verdade. E era para observar os alunos, mas, tipo, não precisava chegar ao extremo de tirar a porta, entendeu? E o mais importante é a conscientização, né, aos alunos do que retirar a porta. Eu fiquei assim, muito. Uai, como assim, gente? Como assim? As coisas são mal resolvidas, né? Poderia ser resolvido com, como a Geis falou, conscientização, uma aula de higiene, entendeu? E isso não acontece. Aí a culpa é toda de quem? Ah, é culpa do professor, senão é culpa da escola, que não, né? É realmente culpa da escola, que não tem outro meio de solucionar o problema. É culpa da escola e também não é, porque a escola ela conta com apoios políticos, né? Então, a escola tem que esperar vir um apoio de quem está representando o Estado, o município, sei lá, e para que ela tenha efetividade ali, para ela propor uma palestra, tipo, como eu acabei de falar aqui, tinha alunos coisas ilícitas. Ela poderia muito bem, ela não fez, a minha escola, infelizmente, uma palestra falando, ó, não usa isso, nem aquilo, nem aquilo. Não fez nada igual o Proed. Acho que alguém aqui já fez Proed? Eu não. Eu já assisti alguma reunião, mas estava fazendo estágio, né? Não foi como aluno. Quando eu fiz Proed falava, motivava, na verdade, motivava a você não usar aquele produto. Isso, aquela droga, na verdade. É que eu nem fiz Proed. Mas é isso. Então, é culpa da E escola. olha só, Não é culpa da escola. a escola ficar só, vamos tirar a porta, mas vai mudar o aluno, formou o aluno naquilo, e aqueles colegas também não terão influência em relação à droga, em relação àquilo. Então, são temas assim, que podem ser trabalhados na educação física, mas que também a escola tem que ter um olhar para todas essas questões, de procurar motivar o aluno, incentivar o aluno e não expor o aluno ao constrangimento, né? Quando ele precisar de estar utilizando lá, no caso, o banheiro e tal. E com isso, ele ali ser exposto, né? Ou ele ser constrangido. Então, ter essas questões desmotivacionais e dos fatores motivacionais para os alunos. A escola também tem que lembrar que tem lá fora. Quando você sai da instituição, tem lá um mundo lá fora. Tem coisa que não dá para evitar, né? Sim, infelizmente, mas tipo, a escola tem que Mas lembrar uma escola que são não sei quantos alunos, não tem, gente. Não tem como. Não tem. Mas a escola tem que fazer o papel dela de pelo menos formar, conscientizar, divertir, procurar melhorar a vida desses alunos, disso, né? Pelo menos isso é papel da escola. A escola está como uma das bases do aluno, que seria a família, a escola e o outro eu não me recordo. Professor, entendeu? Tá como umas bases, vai ser o centro de referência desse aluno. Então, ela tem que ter consciência nisso.
quando eu falo escola, eu falo diretor, eu falo do pessoal que trabalha na administração, que trabalha na limpeza, todos ali. Todo mundo ali. Todo mundo tem um papel muito importante na vida dessa criança, desse aluno. Ainda mais as tiazinhas da merenda. Sempre estão em primeiro lugar. Era um amor. Tem as considerações finais ainda, né, gente? Então, o que a gente pode finalizar com isso, né? Tudo isso que a gente citou é de extrema importância, né? Para motivar o aluno a praticar atividade física, que o professor deve se manter atualizado, né? De sua atuação na área. Prestar atenção no que desmotiva o aluno para não né, cometer certos erros que façam o aluno não querer mais a atividade física. Há muitos fatores que interferem nisso, a ampliação social, a didática do professor, a escola, projeto político-pedagógico e uma gama de outros fatores que vai muito do interior de cada um dos alunos, né? Que é a forma intrínseca é que fala? Quem foi que apresentou essa parte? Foi o Matheus. É intrínseca. Eu vou falar disso no final. Já pode falar, já. Agora a gente vai falar sobre a conclusão e o Matheus vai apresentar aí, do trabalho. Então pode passar, né, essa página. Passou? Foi aí, gente? Tá na conclusão do trabalho? Não, para mim não. Peraí. Deixa eu ver se vai. E agora? Deu certo. Tá bom. Pode falar, Matheus. O Matheus terminou saindo da reunião, caiu para ele. Ah, voltou. Só aguardar um pouquinho. Isso acontece. Alô, tá me ouvindo? Sim. A internet tá ruim. Então, né, da conclusão? Tá aparecendo pra mim? Isso. Então, nós vimos nesse trabalho que a desmotivação é causada por falta de apoio político, financeira, também a distância do aluno chegar na escola e por parte do professor, a metodologia que ele ensina. E para os professores e nós também, os futuros professores, superarmos isso, superar esses obstáculos, nós devemos criar um clima motivacional e também metas que estejam dentro da realidade do aluno. O professor não deve criar uma expectativa extrapolada sobre ele. Eu gostaria que o Clóvis mostrasse o grid do segundo slide, por favor. Tava. Aqui. Isso. Vamos fazer uma metáfora. Se o professor colocar sobre o aluno, ou digamos assim, sobre o rinoceronte, a meta de se tornar unicórnio, ele conseguiria? Será que essa meta não estaria extrapolada? Ao meu ver, estaria. Porém, se o aluno, que é o rinoceronte, se pôs a si mesmo a meta de se tornar um unicórnio, o professor deve não interferir e sim incentivar, pois ele mesmo não conseguirá alcançar, mas ele vai ter aprendido no processo. Certo? Pode voltar no final, por favor. Como nós podemos observar, o rinoceronte tem a motivação intrínseca de se tornar
o unicórnio. E isso também cabe fazendo a metáfora para os nossos alunos. Quando o aluno não tem essa motivação intrínseca, o professor deve incentivar ele para ter a motivação extrínseca, como nós podemos ver no decorrer do trabalho. Uhum. Certo? Muito obrigado por prestar atenção. E eu fico com a palavra. Isso mesmo. Agora, só para reforçar tudo que já foi apresentado no nosso trabalho, aqui são as nossas referências, onde a gente tirou, né? Tudo. E por finalizar, e temos aqui, um vídeo que vai falar tudo que a gente já falou, que a gente trouxe como experiência, o que a gente já vivenciou, o que futuramente possamos vivenciar. Só aguarda um pouquinho que eu vou tentar abrir aqui para todo mundo assistir. Todo mundo está vendo? Sim. Abriu. Vai ficar sem. Tá sem áudio. Isso. Deixa só nas referências mesmo o vídeo. Que também aí a nossa gravação vai ficar um pouco grande. Então não vai Mas ter vídeo. esse vídeo retrata tudo o que a gente falou, né? Sobre a questão, olha aí, esse daqui é um dos exemplos. Eu acho que Obesidade infantil, a gente pode deixar o diabetes. vídeo passar. Deixa o vídeo passar, porque Isso. ele tem coisas escritas. Precisa da música. Deixar. Ah, E é um tá vídeo bom. curto. É porque eu gosto tanto dessa música, me faz refletir tanto. Mas aí com o link, né, a gente pode disponibilizar para a turma também. O link à parte. A era da tecnologia, não é? Deixando os hábitos saudáveis de lado, trocando os hábitos por videogames, celulares, internet, redes sociais. E com isso aumento, né, de depressão também, de estresse e outras comorbidades. Se vocês quiserem, podem fazer mais comentários, já que o vídeo não tá, não tá com áudio, né? Deixa o vídeo passar.
A importância do trabalho em equipe. Nossa, eu acho muito interessante, que influencia tanto no mercado de trabalho, porque é o convívio social, né? É a ampliação da socialização, né? E é interessante aquela parte que passou, né? Que a educação física vai ensinar o trabalho em equipe. Em medicina, pode ser em engenharia, direito, todas as graduações. Gente, eu vou descompartilhar a minha tela para a gente encerrar nosso trabalho, para cada um dar um tchau. E é isso. Só aguarda um momentinho, por favor. Ainda está compartilhando a tela, Paulo. Sim, eu só vou desligar aqui. Aguarda um pouquinho, tá bom? Tá. Pronto. Agora a gente... Opa, a gente tem que ligar a... Vamos ligar a câmera, né, gente? A gente dá um tchau. Pronto, liguei. Espera só o Matheus. Eu não vou conseguir ligar agora, desculpa. Ele está com problema de internet. Tá bom, então. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a todos que assistiram o nosso vídeo. A paciência que tiveram, e eu espero também que ficou claro que a motivação, né? Motivação na escola, qual é a sua grande importância, não apenas na vida do aluno, do professor, de seus familiares, de todos que rodeiam a criança. E esse trabalho foi algo novo para a gente, porque a gente nunca fez um trabalho assim. Então, espero que vocês tenham gostado. E que quando vocês foram assistir. Essas são nossas... Como é que a gente vai falar? Como eu posso dizer mesmo? Nossas considerações. Considerações finais. Considerações finais. Alguém quer falar? É só isso mesmo. Agradecendo pela atenção, né, de quem irá assistir o vídeo. Foi uma experiência diferente, nova, apresentar... É o primeiro trabalho que eu estou apresentando, assim, vai aparecer mais outro em outras disciplinas, mas foi diferente. O bom é que a gente aprende a apresentar em ensino remoto, em EAD, mexer no Teams, né? Consegui abrir uma equipe, fiquei muito feliz. E é isso daí, gente. Que eu espero que a nossa apresentação tenha sido clara, motivadora também para os futuros profissionais de educação física, ligar, né, os fatores motivacionais para terem uma boa didática, uma boa aula e serem bons professores futuramente. E é isso. E, consequentemente, né, fazer uma boa formação ali dos alunos também. E uma transformação na sociedade. Esse é o nosso intuito, o nosso objetivo. Também agradeço a todos que irão assistir. Alguma coisa, Marcelo? Muito obrigado pela sua atenção e desculpa pela minha internet, está meio ruim hoje. Desde ontem ela estava assim. É isso aí. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. Apresentou. Tivemos algumas dificuldades, mas foram superadas. Foi bem legal, a gente teve mais liberdade. Só vou rápido, ser bem breve. É que esse trabalho, ele motivou a gente, porque a gente está se sentindo mais livre para apresentar. Quando é presencial, a gente tem uma pressão em cima. E assim a gente está bem mais relaxado. Relaxado. Mais Eu acho. confortável. Mais confortável. Porque tá em casa, né, meu filho?
Assim, é um pouco difícil, porque tá em casa e aparece alguém gritando, ou se não perguntando sobre alguma coisa, mas aí a gente consegue, né? Mesmo assim, apresentar. Mesmo assim, superar as dificuldades. E é isso, galera. Isso mesmo. Boa tarde para vocês. Tchau e até a próxima. Tchau! Tchau. Pode encerrar, Tchau, Matheus. obrigado.